Salve, salve a todos, salve a todas que estão aqui na sala e que vão assistir esse link gravado, né? Quero, primeiro de tudo, agradecer as minhas companheiras de comitê, a Silvia Sanches e a companheira Sueli Campos, estão sempre comigo aí para o que der e vier, né? E agradecer a todo o meu comitê, na verdade, porque nós temos, assim, um comprometimento ali dentro do nosso comitê de sempre trazer informações relevantes através dos congressos, dos fóruns, através desses dias que são importantes e que a gente precisa se fazer vista. A gente vai falar hoje do dia que foi comemorado ontem, e foi o Dia da Igualdade Feminina, né? E aí eu vou começar aqui com uma provocação, porque eu vou querer ouvir a companheira Silvia, eu vou querer ouvir a companheira Sueli, mas a minha provocação é: será que já estamos próximos? E aí eu trouxe aqui algumas informações que são de verdade assustadoras. Vamos lá. Olha, vamos falar em direitos das mulheres, né? Como que será que está isso no mundo? Então, só para a gente saber, o direito do trabalho às mulheres, em 104 países, ainda impedem mulheres de realizar atividades lucrativas simplesmente por ser mulheres, tá? Olha, 104 países. Por exemplo, aqui no Brasil ainda existe uma restrição vigente que proíbe que empregadores contratem mulheres para serviços que demandam força muscular, ainda hoje, superior a 20 quilos. Olha que coisa maluca, tá? Nós temos ainda, dentro da Rússia, 456 tipos de trabalho que as mulheres são proibidas de realizar. O Banco Mundial, né, que traz essas informações, falam que mais de 2 bilhões e 700 milhões de mulheres enfrentam ao menos um tipo de restrição baseada em lei, em discriminação de gênero. Alguns países, como, por exemplo, o Irã, 77 cursos universitários foram proibidos ter ingresso de mulheres. Isso inclui engenharia, informática, física nuclear, arqueologia, química e, principalmente, negócios. Gente, nós estamos falando em pleno século XXI. Vamos para os estupros? Olha que coisa. Por exemplo, né, se uma mulher for estuprada ali nas Ilhas Caribenhas, se o homem decidir casar com ela, então tudo bem, ele sai impune. Coisas assim que a gente encontra no mundo de hoje, né? Vamos falar de violência doméstica, de novo a gente vai para a Rússia. 1.370 mulheres apanham seus maridos a cada hora na Rússia. No Brasil, isso acontece 500 mulheres a cada 60 minutos, então 500 mulheres por hora, né? E a Rússia seguiu o caminho reverso e está descriminalizando as agressões. Olha isso, publicado no jornal The Guardian. Realidade, né, dos casamentos infantis, alguns países ainda, e são totais 50 países, ainda permitem que crianças se casem, né? Jovens grávidas que são proibidas de frequentar a escola, isso acontece lá na Serra Leoa, e tem alguns outros aqui. Então, é claro, né, o crescente do número de mulheres em situação de pobreza acaba crescendo. Por quê? Porque alguns países cerceiam. Eu falei aqui um pouquinho do que eu li, né, mas como vocês ouviram, são 104 países que ainda agem como se nós fôssemos nada. E, então, quando a gente traz essa discussão, principalmente aqui no Lar em Sororidade Social, onde a gente fala para mulheres, pela mulher, dentro de um clube que tem... o nosso clube tem 5 anos, mas o Lions está por aí há 105 anos. E somente há 5 anos atrás nós tivemos uma presidente mulher, uma presidente internacional mulher, né? E o nosso clube está aí há 5 anos só de mulheres. Então, é muito importante que a gente bata um papo, sim, sobre tudo isso que acontece no mundo com relação à mulher. 104 países são muitos países. É muita gente, muita mulher não sendo vista, não sendo olhada, não sendo cuidada e tendo seus direitos cerceados.
Bom, dito isso, né, eu quero ouvir da minha querida companheira, amiga de longa data, amiga de negócios, amiga de desenvolvimento pessoal, né? A gente se respeita muito, tem muitos projetos juntas. Companheira Silvia Sanches, primeiro eu quero agradecer você fazer parte do meu comitê, do nosso comitê, né? E eu quero agora te dar a palavra para que você fale um pouquinho sobre o que você trouxe para a gente, né? E depois a gente bate um papo sobre essa provocação que eu trouxe aqui. A palavra é sua, obrigada. Grata, Cá. Você vê, é tão importante, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, quem está conosco aqui, quem vai nos ver depois. A importância de refletir sobre isso, e mais do que isso, mulher tem que aprender a apoiar mulher. Mulher tem que entender que juntas nós somos mais fortes e conseguimos, porque os homens, eles são solidários. Eles têm solidariedade, né? Eles têm mesmo. Então, o que que acontece? Eles têm solidariedade porque eles falam assim, o que que nós precisamos fazer para alcançar o que nós temos que alcançar? E nós, mulheres, muitas vezes, olhamos para as nossas parceiras, não aqui no Lions, graças a Deus, mas durante a vida, na jornada de trabalho, como concorrentes, né? Não é competição. Competição cabe em qualquer lugar, feminino, masculino, em qualquer lugar do mundo, gente, competir. Que vença o melhor, está tudo certo. Porque não tem a intenção de ultrapassar o outro, tem a intenção de melhorar a si. Então, olha, quando a gente para ver toda a pesquisa do Fórum Mundial em relação a isso, como é gritante, fizeram uma campanha agora recente dizendo que para igualar homens e mulheres, nós precisamos, em termos de salário, remuneração, reconhecimento profissional, nós precisávamos de 135 anos. Na verdade, o Fórum Mundial fala que nós precisamos de mais 2 séculos. Né? Isso é mais gente do que daqui 200 anos, que a gente nem sabe como que vai estar esse mundão. Mas a previsão é essa. Tem alguma coisa que vem antes? Tem sim. 108 anos, tem algumas funções que a mulher vai poder chegar lá, com 108. Né? Agora, o grande, né, que é saúde, gente, tem médica excelente em todo lugar. Então, isso é incrível, não dá para eles bloquearem mais, porque elas falaram, não, estamos juntos aqui. Elas conseguem chegar lá, fazer o que tem que fazer e resolver o que tem que resolver. Então, na saúde, tem muitas mulheres. Na educação, não é diferente. Por quê? Apesar de ser discriminado e não ser autorizado o trabalho da mulher, educação é uma área que a mulher sempre esteve e que o homem geralmente não barrou. Os grandes nichos vai sempre procurar os homens para, mas sempre foi confiado isso para a mulher, porque vem lá da babá, vem lá da educadora do lar, né? E que depois vai para a área da educação. Então, isso tem mais abertura. Mas, mesmo quando a gente olha uma área que a mulher está lá como pioneira, existe aí uma necessidade de, às vezes, fazer uma diferença em relação a algumas situações. Não é o salário, porque não pode. Hora aula é hora aula. Não importa quem esteja dando. Mas a promoção não é bem assim, né? Então, quando eu trago para a promoção, para atingir esse lado, muda isso, né? Então, mas elas têm maior condição. A mesma coisa acontece na área médica, por quê? Porque na área médica, a médica vai se sobressair pela qualidade do trabalho que ela entrega. Então, ela pode, sim, cobrar o diferencial dela. Né? Tem várias aí já em destaque, mas não é várias, são todas. Nós tivemos agora recente, né? Eu e a Kátia estávamos lá em um evento, e uma das donas da SEIB falou sobre que ela não tinha percebido que ela tinha sido discriminada como mulher, mas sim como bióloga. Mulher, tudo bem, mas bióloga não, percebe? Então, olha só como que é a situação. E quando você vai fazer negociação. Então, quando a mulher senta para negociar, por que que ela não pode? Né? Por que que ela não pode estar lá? Por que que ela não é reconhecida? Quando a gente para olhar, tem um filme, O Sócio, que mostra que tudo que foi feito e desenvolvido é a mulher, e não é lá no filme, gente, que se fosse só no filme uma coisa passada não acontecesse, estava tudo bem. O problema é que acontece no dia a dia.
ela teve que inventar, chamou o sócio porque ela teve que inventar um sócio que não existia para que eles aceitassem que ela entregasse o trabalho de excelência que ela fazia, né? Então, quer dizer, por que não? Né? Quer dizer que a nós é confidenciado a tarefa mais nobre que tem, né? É dar à luz, gerar. Sem óvulo, sem esperma também não, mas sem óvulo, nós não temos aí a construção de um novo ser. Então, para nós, é conferido o cargo mais elevado, que é ser mãe, né? E na hora de assinar, né, numa grande empresa, estar num cargo de liderança, não? Isso vai fazer a diferença. Então, como é que a gente elimina isso? A gente elimina isso apoiando quem nós temos ao redor. E assim, não é fazer diferença entre homens e mulheres, mas é apoiar aquele que é bom pra caramba. É levantar e falar, por que não esse? Então, quando a gente para olhar dentro dessa jornada, que é muito jovem ainda, inclusive, principalmente aqui no Brasil, é muito jovem. Pensa que aqui atrás a gente estica a mão, em 1933, a gente começa a fazer algumas mudanças, né? A gente tem umas mudanças um pouquinho antes, no século de 1800, mas aí a gente começa a melhorar um pouquinho quando chega em 1900. Então, a gente fala assim, eleição, direito a trabalhar. As mulheres que trabalharam e fizeram história lá atrás aqui pertinho, né? Há 100 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, elas fizeram porque eram filhas de pessoas ilustres, que tinham condições e falavam, então, já que eu não tive um menino, a minha menina vai ser discriminada, então mas mesmo assim elas passaram por uma jornada bastante difícil para chegar aí. Quando a gente fala assim, olha, eleição, quer dizer, a gente pode sofrer todas as consequências de quem ganhou, mas a gente não pode escolher quem está lá, só os homens, né? Então, isso é um direito recente, a gente esquece, né? A gente tem uma memória muito curta. Mas teve algumas coisas que foram bem bacanas que aconteceu. Bom, pensa em esporte, né? Nós temos aí o futebol feminino fazendo as honras, né? Mostrando para o mundo, as nossas jogadoras estão em todos os lugares, mas só foi em 1979 que isso foi permitido. Quer dizer, o que impede uma mulher de jogar bola, de correr e chutar? Qual é a falta de habilidade que ela não tem para não poder fazê-lo? Mas até 1979 não podia. Então, veja, o absurdo que chega. E se a gente não apoiar essa construção, se nós não nos apoiarmos, nós não vamos chegar. Vai levar o tempo que está aqui previsto, não vai levar muito mais do que isso, porque não podemos ser nós mesmas que repelimos aquilo que é o nosso direito. Então, quando você chega em 1988, que é o primeiro encontro nacional de mulheres negras. E daí eu falo o seguinte, o que elas têm diferente da branca, da amarela ou das demais? Da vermelha, né? O quanto que nós vamos achar que a gente não é, mas talvez a gente, de alguma forma, ainda carregue dentro de nós essa discriminação. Eu tive uma sorte enorme, né? As pessoas que me conhecem, a Kátia sabe, conhecem a minha avó, que nasceu em 1893. E ela dizia o seguinte, na época dela, as meninas não podiam ir para a escola porque os pais tinham medo que os meninos mexessem com as meninas. E minha avó dizia, isso não era um absurdo? Trancasse os meninos em casa e mandasse as meninas para a escola. Então, ela sempre passou isso com essa leveza, né? Com essa colocação. Então, como que é colocar isso? Eu tive essa sorte, né? De ter convivido com a minha avó 23 anos da minha vida com essa cabeça, né? Essa cabeça de hoje, gente, porque ela nasceu em 1893, 7 anos antes de virar o século, né? Criada pela avó, porque a mãe morreu no parto, a avó índia, ok? Percebe todas essas diferenças? Mas minha avó tinha essa clareza, né? Então, ela tinha essa clareza, falou, por que não nós? E isso não fez com que ela deixasse de empreender, né? Ela construiu uma pensão, ia lá
fazer as coisas para ajudar na manutenção do lar. Então, percebe? Era fora do tempo. E eu tive esse prazer, essa honra de ter ela me guiando em relação a isso. Aonde o homem pode, você pode também. Como é que a gente entra dentro dessa situação e fala assim, qual é o seu grau? Você é importante? O outro é também. Respeite o outro e não permita nunca ser desrespeitada. Quando a gente vai para 2006, então a gente tem um grande trunfo, a Lei Maria da Penha. Mas quando a gente olha a história dela, quantas vezes ela suplicou, pediu, implorou, e o que teve que acontecer com ela para que essa lei saísse? Não é absurdo? Teve que ter alguém que serviu de mártir para que a lei pudesse vir, né? Então, isso é um fato que impactou a nossa geração, os nossos dias, e impacta o futuro. E quando a gente olha para o passado, fala, como assim? Mesmo assim, 2006 é muito jovem, né? Nós estamos aqui só com 16 anos. E esse tempo aqui na frente é muito pequeno para a gente desenvolver hábitos, costumes e normalidade, para que a mulher tenha coragem de falar o que eu preciso fazer para não levar essa vida, para não ser agredida. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha, meu marido nunca me agrediu, ele só falava que eu era incapaz, incompetente, me fazia ter baixa estima, né, que eu nunca ia conseguir nada. Quer dizer, o que é agressão? Né? É só o murro, é só o roxo que aparece? Essa situação que afeta toda a parte emocional, não muda isso? E daí, quando a gente vai para 2018, a importunação sexual, né? Do feminicídio. Por quê? Se você, não importa que você é casado, você fala não, é não, né? E ponto final. Então, só que, percebe, essas situações que aconteceram agora recentes, ainda é muito jovem para o futuro que a gente espera. E nos negócios, é assim, como que acontece? A mulher enxerga sempre, e não sou eu que falo, quem falou isso é um homem, viu? Que a mulher enxerga o problema e o que ela faz para resolver 3 passos para frente. Então, ela resolve o problema e estabiliza para que ele não aconteça de novo. Mas é porque a gente foi treinada para isso. Então, quando a gente olha a casa, a gente sabe que tem que lavar, passar, limpar, cozinhar, educar os filhos, cuidar dos pais, tem um monte de tarefa. E passar por isso nos auxiliou a ter essa visão. Agora, como é que a gente faz para dizer que todos são iguais? Como é que a gente divide as tarefas de cada um? Eu tenho um amigo muito querido que a esposa tinha uma carreira ilustre pela frente, mas quando ela engravidou, ela parou de trabalhar para cuidar dos filhos. Então, quando os filhos ficaram jovens, o pai fez um acordo com eles. Quanto que sua mãe teria ganho, economizado, guardado para ela, se ela tivesse continuado na carreira dela? Aonde ela estaria hoje? Então, nós vamos fazer a conta e nós vamos pagar para sua mãe. Então, eles fizeram um documento que legalmente não vale, mas emocionalmente vale. E doaram para ela a casa, ele a parte dele, né, do casamento que lhe cabe, ela, os filhos a parte deles. E eles pagam locação para a mãe da casa que eles usam. E eles pagam o trabalho diário do que acontece, roupa, comida, né? Eles também têm as tarefas deles. Se eles não querem fazer, não tem problema. Eles podem não fazer, mas eles pagam. Eu achei aquilo incrível, né? Falei, que nobre é ter uma atitude dessa e equilibrar. Então, como que é, né, Kátia? Olhar tudo isso e trazer essa visão. É isso mesmo. Nossa, muito legal toda essa história que você contou, né? Dos anos aí se passando e o quanto a gente foi avançando, né? E vem muito em contrapartida ao que eu trouxe aqui, logo que abri, que vou repetir depois. Quero agradecer a presença do companheiro Antônio, da nossa querida presidente Patrícia, da doutora Fabris, e está candidata aí, daqui a pouquinho a gente vai dar a voz para ela, mas agora a gente vai dar a voz para a nossa segunda painelista, né? Minha amiga, minha irmã, minha querida, minha confidente, tia dos meus filhos, tia postiça dos meus filhos. A gente tem muita sinergia, tem muitos trabalhos juntas e também, principalmente, desenvolvendo mulheres, e eu tenho certeza que a Sueli Campos, nossa companheira aqui, de todo tempo, de toda hora, vai trazer um olhar profundo sobre esse tema tão importante. É contigo, Sueli.
Eu. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, companheiro Antônio, boa tarde, doutora Fabri, boa tarde a todos. Bom, eu não tenho muito o que falar, porque a Silvia explanou muito bem, falou muito bem, mas a Silvia, ela começou a palavra dela, a fala dela, tocando num assunto que eu acho muito importante, a coisa do companheirismo e da solidariedade entre nós mulheres, né? A gente sabe que não existe isso, nós sabemos que não existe isso, né? Então, eu creio que mais do que nós buscarmos, nós mulheres buscarmos direitos para nós temos que respeitar os direitos entre nós, entendeu? Respeitar os direitos entre nós. Entendeu? Porque não existe isso, a gente sabe disso, entendeu? São muito raras aquelas que realmente são fiéis umas às outras, né? Então, eu acho que antes de procurar os direitos, os nossos direitos, vamos respeitar os direitos entre nós, que é muito grande, que é muito mais valioso. Uma mulher apoiando a outra, servindo assim, não falo escada, eu não vou te usar como escada para subir, mas eu vou usar a sua mão, né? Vou pegar na sua mão para que você está me puxando para que eu possa subir. Então, acho que a mulher ela tem que voltar um pouquinho mais o olhar para isso daí e voltar um pouquinho também o olhar na palavra que tanto fala, né? Empoderada. Aonde que você está sendo empoderada? Será que o teu empoderamento está respeitando o empoderamento da próxima? Da outra, daquela que está do teu lado, daquela que te ajuda? Né? Então, eu acho que isso que a gente deve pensar também nesse dia dos direitos das mulheres, é o direito de nos respeitar. Mas, Silvia, você falando, eu tive a oportunidade de ir na União de viajar agora em junho com a minha filha, e na Bélgica, eu fui conhecer, né, a União Europeia, o Parlamento da União Europeia, e é magnífico, maravilhoso o que eu vi lá. E lá, dentro das cadeiras dos parlamentos que constituem a União Europeia, 40% é ocupado por mulheres. 40% é ocupado por mulheres. Né? Então, a União Europeia ela tem 40% das suas cadeiras ocupadas por mulheres que estão ali representando o seu país. Né? E dentro dos países, de algumas que estão ali, elas representam na política, no seu país, na sua sociedade, cerca de 45% da representatividade da mulher, né? Então, a mulher ela está cada vez mais conquistando o seu espaço, cada vez buscando mais o seu espaço, e é um trabalho, assim, de formiguinha e um trabalho árduo, né? Aquele de se impor mesmo. Porque você falou da sua avó, a minha avó e minha mãe, ela falavam que ensinou nós a ser isso, né? Eu saí da curva, né? Que você tinha que crescer, saber cozinhar, limpar, lavar, conhecer um bom rapaz, casar e ser dona de casa, né? Tinha que ser isso, tinha que ser dona de casa. Você só era considerada maravilhosa, excelente, quando você era uma excelente dona de casa. E essa dona de casa, ela não era respeitada pelo que ela fazia ali dentro de casa, porque não era mais nada do que a obrigação dela cuidar de uma casa. Oi, desde quando que você é obrigada a ficar cuidando da casa, do filho que você escolheu ter, do marido que você escolheu ter, e você simplesmente deixar a sua vida de lado? Você não é mais uma profissional? Você não é mais uma pessoa que você tem sonhos, frustrações e anseios, você só é uma dona de casa, esposa e mãe, né? Então, é isso que a gente vem lutando, que as mulheres vêm lutando, e cada vez mais as mulheres têm galgado e têm aí se colocado diante de presidências de empresas, diante de posicionamento, né? Nós inclusive ontem nós estávamos com a Kátia, a gente estava conversando, e nós falamos, quando você pega, por exemplo, no mundo das palestras, né? Você pega uma empresa, uma organizadora de eventos fazendo palestra, ele põe lá 20 palestrantes e 2 mulheres. 20 palestrantes e 2 mulheres. E aí? Cadê a voz dessa mulher, né? Como é que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo para levar a nossa voz, para levar o nosso respeito? Mas de tudo isso, a Silvia falou bem, não tem mais nem o que falar de tudo que ela levantou de dados e falou bem, mas de tudo isso que fica
é que nós temos que ser mais unidas, tá? Mais uma vez eu reitero a minha palavra de que, a minha fala de que antes de você ir buscar os seus direitos lá fora, você tem que buscar os direitos entre vocês e respeitar o direito da outra e ajudar a outra a subir, a outra a crescer e se colocar em paridade, né? Se colocar ali do lado em paridade, apoiando. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, para a mulher apoiar a mulher. Certo? É isso mesmo, né? Seja bem-vinda, Liana, que bom tê-la por aqui. E um pouquinho de tudo que vocês trouxeram, né? Eu tenho feito, e já disse, acredito que eu seja uma das poucas mulheres que fala sobre bullying no Brasil, e as outras que falam, talvez, falam porque ouviram eu falar, e isso é muito bom, né? Que a gente replique cada vez mais sobre o bullying, né? E eu estava dizendo aqui para quem chegou agora, um pouquinho da minha abertura, que agora eu quero trazer uma provocação para todas nós, eu vou dar rapidinho a palavra para nosso presidente, mas depois eu quero um pouquinho da provocação, né, de todas nós, então eu vou só repetir algumas informações aqui que me deixaram, assim, meio que assustadas, no sentido de o que será que a gente já conseguiu, né, diante dos direitos da mulher. E eu estava falando que existem alguns países, por exemplo, né, que proíbem as mulheres o direito ao trabalho. 104 países no mundo ainda impedem as mulheres de terem atividades que gerem dinheiro, gente. Isso é muita coisa, né? Muita. Na Rússia, 456 tipos de trabalho são proibidos a mulheres. São cerca de aproximadamente 2 bilhões e 700 mulheres que enfrentam todo tipo de lei contra elas baseada em lei, baseada no gênero. Né? Outra coisa que a gente viu aqui que meu Deus do céu, no Irã, 77 cursos universitários são proibidos o ingresso de mulheres. A gente está falando de engenharia, informática, arqueologia, química e, principalmente, negócios, né? Estupro, em alguns países, por exemplo, se você é estuprada, mas o estuprador deseja casar com você, ele não cumpre a pena. Violência doméstica, na Rússia, 1.370 mulheres apoiam seus maridos por hora. No Brasil, somos 500, né? E o que acontece? Em alguns países, principalmente na Rússia, e tem outros aqui citados, está descriminalizando as agressões, ou seja, dando sim o poder para que o homem e o filho, inclusive, batam em suas esposas e mães. O casamento infantil, e muitas crianças passam por isso, entre 10 e 14 anos, idade consensual, né? Isso, meu Deus do céu, é muita coisa. Mulheres grávidas que são proibidas de frequentar a escola, isso aconteceu em alguns países, aqui a gente está citando o Ministério da Educação de Serra Leoa, e é claro, né, o que cresce, então, né? Com isso, cresce a situação de pobreza para a mulher, né? Existe uma desigualdade no acesso à educação, existe uma desigualdade no acesso aos serviços de saúde, né? E tem um estereótipo aí que é criado através disso, né? E aqui no Brasil, gente, a coisa é bem recente, como, por exemplo, né, as mulheres casadas, elas eram consideradas incapazes, elas precisavam da autorização dos homens para exercer qualquer tipo de função que fosse extraconjugal, né, e que trouxesse grana para dentro de casa, né, elas tinham que pedir autorização para trabalhar, né, herança, cara, elas tinham que pedir autorização para receber as heranças que vinham dos seus pais. Sabe quando que caiu essa lei no Brasil? 2002. 2002, cara, é muito pouco tempo, né? E estou trazendo algumas outras coisas aqui. E se por acaso o marido morresse, ele tinha que ter deixado um tutor para cuidar dos bens, senão ela perdia os bens, se ele não deixasse um tutor. Então, a provocação que fica aqui, depois de tudo dito, né, dentro dessa proposta que a gente trouxe aqui, a gente teve o primeiro Happy Moment o ano passado, estamos tendo o segundo Happy Moment esse ano, e algumas coisas, né, o que será que mudou nessa história toda, né? E eu queria muito passar a palavra para a nossa presidente do Lions Clube de Sororidade Social,
para que ela falasse algumas coisas, e assim que ela terminar, gostaria muito de abrir um debate aqui, para que todas nós pudéssemos conversar por conta dessas informações que foram trazidas. Companheira Patrícia, presidente, a fala é sua. Muito obrigada, companheira Kátia. Parabéns, tá, por esse debate, por essa provocação. Eu acho que as coisas só mudam quando as pessoas sabem que existem outros caminhos. E só sabem que existem outros caminhos quando começa a se falar, quando se começa a discutir o assunto. Tá? A gente está falando de coisas muito recentes. A minha avó foi proibida de estudar porque o meu bisavô achava que ela iria fazer cartinhas para namorado. Olha só, minha avó morreu há 8 anos atrás, analfabeta, tendo trabalhado a vida inteira para ter a sua aposentadoria sem saber ler e escrever, né? Mas ela fez questão de que todas as filhas soubessem pelo menos ler e escrever. E a minha mãe fez questão que as filhas continuassem, né, e se formassem. Então, eu acho que é importantíssimo essa provocação e é importante que a gente discuta isso dentro das nossas casas, com as famílias, porque ainda há muito o que se fazer. O que aconteceu com a minha avó, né, há 90 anos atrás, acontece ainda hoje no sertão e no interior. Então, parabéns pelo fórum, parabéns por abrir essa discussão, e é importantíssimo que a gente tente mudar esse cenário. Saber que isso é uma realidade tão latente, né, realmente nos deixa extremamente tristes, e sabemos que ainda há um caminho enorme para seguir. Dentro do Sororidade, a gente tenta levar conhecimento, tenta difundir tudo isso, e eu acho que o caminho é esse, não achar que isso é normal, não achar que né, tá certo depender do marido, tá certo apanhar do marido, onde já se viu, não tá certo qualquer tipo de restrição, né? Se a mulher quer estudar, que vai estudar, se ela quer trabalhar, que trabalhe, que ela tenha a sua independência. Parabéns, mais uma vez. Muito bom, sempre muito bom ouvi-la, e ouvir seus causos, seus cases, seus causos, sempre muito bom. E aí eu queria, então, abrir agora, o debate está aberto, né, a Liana, a Fabris, para a gente falar um pouquinho sobre isso, o que vocês acham. Eu sei que a doutora Fabris está aí candidata, né, e olha que importante quando a gente vê mulher na política, porque, pasmem, né, só não existem mais mulheres na política porque a mulher se recusa a votar em mulher. Isso é muito louco isso, né? A gente se recusa a votar umas às outras. Então, eu gostaria de ouvir, a Helena levantou a mão, então, Helena, a voz é sua, logo em seguida eu quero ouvir um pouquinho a doutora Fábio, já agradeço de antemão a presença de vocês. Eu quero dar um depoimento, tá? Da minha cegueira, que realmente eu sabia da diferença, mas nunca achei que fosse tão grande. E na hora que eu caí praticante, porque não quando eu cheguei na confraria das empretecas, mas quando eu comecei a praticar, como é que fala? A frequentar a confraria das empretecas, que foi permitido pela pandemia, né? Que eu consegui conciliar nas reuniões digitais, eu falava, mas isso não é possível ser assim. E daí eu comecei a ficar, eu nunca tinha ouvido falar em Woolley, né? Sendo que eu tenho um pé na academia. E eu falava, não é possível que seja tanto assim, eu sou filha de médica, tá? Então, a minha mãe tem 96 anos, ela quebrou muitas barreiras, criou todas as filhas com uma big de uma confiança. Então, minha autoestima é lá em cima, gente. Eu nunca tive problema de autoestima e comecei a olhar esses números. E acho que, se não me engano, que para um dos programas da 17ª ou 18ª temporada, que eu estou trabalhando com indicadores,
que eu fui levantar números, acho que até foi salário no semestre passado e profissão na próxima. Eu fiquei surpresa, porque não é só no Brasil. Eu achava que isso fosse muito muito chocante nos países muçulmanos, onde a cultura ainda influencia muito, mas nós temos no G7, os 7 países mais ricos do mundo, nós temos 14% de diferença salarial no mesmo cargo entre homens e mulheres. No Brasil, 20%. Aqui, no papel de consultora, 38%. Eu peguei consultora que a maioria, nós temos muitas empreendedoras que são consultoras, 38%. E daí eu comecei a trabalhar isso dentro da universidade, a parte de diversidade. Então, eu fui olhar e fiquei assim, a gente tem aí uma evolução ainda muito necessária para evoluir, a gente melhorou, mas a gente tem muito para melhorar. Então, se a gente pega as melhores que tem, as empresas melhores de diversidade e inclusão, estou falando aquelas empresas melhores, aquelas que foram premiadas, nós ainda temos muita coisa para galgar. Então, eu preciso fazer aqui um agradecimento público, eu acho que eu já até fiz antes, da Kátia me abrir esse olhar. E hoje eu me sinto na obrigação de pôr um pé nessa causa para tentar contribuir de alguma forma para mostrar essa realidade tão triste para todo mundo. Obrigada, Kátia. E tentar atuar na causa, né? Muito boa, eu sempre adoro ouvi-la, Liana. Uma aprende com a outra aqui, e basta ver, né, aí no seu fundo de tela, né, o quanto você estuda, o quanto você é da cultura, né? Eu acho muito lindo quando eu vejo aí o seu fundo de tela, porque tem sempre muitos livros, né? Mas esse daqui, eu preciso, para quem não conhece, para quem não sabe, isso aqui eu estou no escritório da minha mãe. Foi dessa forma que eu fui criada, tá? Desde pequenininha, eu lia tudo. Aos 14 anos, eu já tinha lido a coleção do Jorge Amado, que eu comecei a reler agora, com outra idade, outra cabeça, outra interpretação, né? Toda a coleção dos Jovens do Mundo Todo, a coleção do Monteiro Lobato, quando eu entrei no ginásio, eu já tinha devorado, José Lins de Vasconcelos, então eu sou muito grata para minha mãe que me abriu para o mundo, né? Mas acho que não existia livros não existiam livros mostrando essa realidade, porque se tivessem, eu teria tido acesso, com certeza. Eu me ponho muito no seu lugar, porque antes de eu entrar nas 10 mil mulheres, de eu fazer parte do 10,000 Women, eu também não sabia nem o que era misoginia, né? Eu não tinha ideia do que era isso. Então, foi a partir daí que eu também me interessei e também comecei a levantar minhas bandeiras, e isso foi muito importante, né? Então, gratidão, Liana, sempre por estar presente. Saiba que eu fico muito grata quando você vem, porque sempre que você vem, a gente aprende um pouco mais, se não pelas suas falas, mas pelo seu fundo de tela, que nos inspira e fala, meu Deus do céu, que coisa linda. Viu? Então, venha sempre, você é muito querida. E agora eu queria passar a palavra para a doutora Fabris. Doutora Fabris caminha ao meu lado aí há alguns anos, né? Me deu algumas oportunidades dentro da OAB que eu pudesse palestrar, falar com mulheres, faz parte do Quadro de Mim Você Procura Mulheres no Direito, e aí eu tive a grata surpresa de saber que ela estaria candidata, e aí eu estou feliz de você estar aqui hoje, doutora Fabris, e a palavra é sua, fique à vontade. Boa tarde, mulheres inspiradoras. Como é bom ouvir cada uma de vocês, como é bom somar, como é bom contribuir com a nossa história e ouvir um pouquinho da história de vocês. Eu fiquei encantada em ouvir a Eliana, em ouvir a Liana e as outras, né, que trazem aqui grandes lições
Inclusive, essa questão da violência doméstica é uma das minhas bandeiras. A questão relacionada também ao emprego é outra bandeira, porque enquanto nós formos governadas por homens, nós jamais ocuparemos cargos que eles ocupam recentemente, porque assim, não é interessante para eles abrir um espaço para nós de cargos que os favorece tanto. Então, eu concordo com todas vocês no sentido de sermos unidas, de estarmos juntos, de termos vez e voz em todas as áreas de atuação. Como a Kátia falou, eu sou advogada, né? Fizemos o livro Quais de Mim Você Procura Mulheres no Direito, foi um sucesso. É um livro que trouxe um pouquinho das nossas histórias, e nós podemos aí levantar uma bancada de mulheres que realmente defendem justiça, que buscam aplicar o direito às demais. E eu tenho um olhar, viu, Kátia, além das mulheres, para os filhos da violência doméstica, porque eu comecei a estudar com profundidade a questão e pude observar que os agressores de hoje, eles viviam em lares onde a violência doméstica era uma realidade. Os filhos viam os pais, né, batendo em suas mães, as filhas também presenciavam suas mães apanhando, e aí para eles isso era normal, isso era muito comum. Então, eu estou trabalhando em um projeto de reeducação, onde nós vamos mostrar para essas crianças que vivem nesses lares com agressores que isso não é normal e eles não precisam ser replicadores dessa violência. Eles precisam ter lares saudáveis, ter lares que eles respeitem seus pais, que eles respeitem suas mulheres no futuro. Então, essa fala que nós temos aqui hoje, ela precisa ser colocada no mundo para que essa questão da violência pare. Eu aplaudo, né, todos os dias a Lei Maria da Penha, mas como foi falado aqui hoje, quantos anos e quantos gritos de socorro que a Maria da Penha deu antes de ser atendida. E é importante que vocês saibam que em nenhum momento os nossos legisladores tiveram a preocupação de fazer a Lei Maria da Penha. Essa determinação, creio que vocês saibam, mas é importante reforçar, foi uma determinação da ONU. Então, é assim, tiveram que acionar outro país para que a nossa nação tivesse essa sensibilidade de fazer uma lei que protegesse as mulheres. Mas, como eu disse e repito, a gente precisa ter esse olhar para os nossos filhos que crescem em lares onde a violência é uma realidade. E isso aumentou exponencialmente agora, na pandemia, onde as pessoas tiveram que ficar um tempo que não eram acostumadas juntas. Na condição, no papel de advogada, eu atendi vários casos. Aumentou em mais de 30% o número de divórcio, porque as pessoas realmente não se suportavam. Isso é fruto do quê? Isso tem que ser olhado, estudado e realmente ter esse campo de discussão, esse campo de atuação. Então, eu quero agradecer, Kátia, e a cada um de vocês que estão aqui presente por esse debate, por essa iniciativa, por essa fala. Eu realmente sou candidata a deputada federal, estou saindo pelo partido que tem essas ideologias que abraçamos há muito tempo, que é proteção aos filhos, a mulher vítima de violência, que é a abertura de empregos, de vagas, de cadeiras, para que nós, mulheres, ocupemos espaço na política e onde quisermos. Hoje a gente tem a liberdade de ter essas portas abertas, mas a gente precisa de pessoas, Kátia, como você, que abram essas portas, que permitam ocupar esses lugares. E a minha idealização ali no poder é realmente trazer vocês para perto de mim, para que juntas possamos pensar e solucionar os problemas que nos afetam tanto. Então, eu agradeço mais uma vez pela fala. Quero deixar o meu abraço a todas vocês e também fico à disposição aqui, caso necessitem, caso precisem de redes de apoio, e essa questão também do emprego. Eu quero trabalhar para que ocupemos, sim, o lugar que quisermos, o lugar mais elevado aqui na nossa cadeira da nação. Um beijo no coração de todas, é sempre um prazer estar com vocês.
Ai, coisa deliciosa, né, gente? Eu vi mulher falando que está ali, né, a nosso favor e fazendo com que as coisas possam acontecer. Eu nem sabia que a Lei da Maria da Penha só havia sido instituída porque foi uma ordem que veio de cima. Gente, isso é completamente descabido, né? A gente sabe de histórias de mulheres que têm 38, 40 BOs, né? Que tem ali, mas que eles saem impune, enfim. E eu acredito mesmo que a causa, eu costumo dizer, né? Eu falo muito para jovens, a importância de que uma coisa que é comum não quer dizer que seja normal. Pode até ser que você viva num ambiente onde é comum que homens batam em mulheres e que mulheres apanhem de homens e tudo bem, isso é comum. Agora, não tem como a gente achar que isso é normal. Normal é a gente ter realmente uma família saudável, uma família onde um respeita o outro, um torça pelo outro, e eu acredito que dentro aqui do Lion Sororidade Social, a gente tem essa fala e tem essa atitude, né, de levar para essas mulheres a possibilidade delas monetizarem, serem donas do seu nariz, ganhar o seu dinheirinho, para que elas possam sim se manter e poder manter seus filhos também. E quando a gente acolhe essas crianças também, e quando a gente monta bibliotecas, né, como no caso agora da nossa presidente, ela está montando aí 3 bibliotecas, e a gente teve a grata colaboração da Literary Book, uma editora internacional que doou alguns livros para mulheres, para crianças, para que a gente possa estar sempre instruídas para fazer melhor. Né? Isso foi apenas um debate. Eu acho que sim, é muito importante que a gente tenha, nem que seja uma hora aí de fala, representando o dia que foi ontem, o dia 6, né, para que a gente possa se posicionar. Isso vai ficar gravado, vai ser levado para algumas pessoas, e a gente espera mesmo para você que está, de repente, assistindo esse link gravado, e tenha vontade de ajudar nas causas a favor da mulher, né, e contra a violência doméstica, ou contra ajudar mulheres monoparentais que tenham que se sustentar sozinhas. O Lar em Sororidade Social está de portas abertas. E uma coisa que a doutora Fabris falou, e é verdade, né? A gente está aí no palco, todo mundo adora falar, quando põe empreendedorismo, qualquer coisa que venha depois e venha feminino, todo mundo quer que esteja presente, mas é difícil quem quer dar voz. E é por isso que eu uso, e algumas pessoas falam, Kátia, não fala isso, mas eu falo sim. A gente tem que arrombar portas abertas. Eu não estou falando em violência. Quando eu falo em arrombar portas abertas, significa que, se nos abriram as portas, então, que nós possamos deixar a nossa voz, a nossa opinião, o nosso posicionamento. E lembrando, né, sempre o respeito às divergências, né, porque são nessas divergências que a gente cresce, quando a gente de verdade aplica a escutativa, escuta o outro, entende o outro posicionamento para que a gente possa crescer. Meninas, era isso, né? A gente está aqui faltando 5 minutinhos para acabar. Eu quero agradecer mesmo a presença de vocês, né? Da gente ter cumprido essa tabela dentro do Lions, nosso segundo Happy Moment. É importante que a gente cumpra, assim, as nossas tabelas. E eu sempre digo, né? Eu que adoro palestrar, sou palestrante, eu falo para as cadeiras que estão cheias, né? Para aquelas pessoas que vieram. Então, 1, 2, 3, 5 ou 1000 pessoas, a gente tem que falar com a mesma alma e com o mesmo coração. Eu quero agradecer aqui, e eu sei que foi bem rápido a presença de todas vocês. Viemos para o que fomos chamadas, todo mundo contribuiu. Eu vou pôr o link lá depois para que vocês, quem chegou depois, que ouça a fala da companheira Silvia, a fala da companheira Sueli, da Liana e da doutora Fabris e da nossa querida presidente. Se você quiser encerrar, Patrícia, eu deixo a voz contigo. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade, Kátia. Cada fala aqui complementa a outra. O que a Sueli estava falando de companheirismo, da gente se ajudar, né? E você dizendo o quanto que a gente ainda tem espaço na política, até pelo simples fato de que a maioria das mulheres não votam em mulheres. Olha que coisa triste de se ouvir, né? E mais ainda de saber que não é um conto, é uma realidade, né? Então, acho que a gente precisa, sim,
falar mais, difundir e ser mais soror, né? Acho que é isso que a gente precisa, ter aquele carinho quando a gente fala de uma outra mulher, né? Entender que aquela mulher que apanha não é porque ela gosta de apanhar ou porque ela não tem vergonha, não, ter aquele olhar de, poxa vida, se ela está apanhando, por quê? Né? O que a gente pode fazer? E aí tem uma infinidade de coisas que a gente pode falar, desde a educação, né, para que a gente quebre essa cultura do machismo, essa cultura do permissivo, né, para que a gente possa realmente começar a mudar essa realidade, começar a aumentar as nossas cadeiras em todos os lugares e ter realmente salários iguais, ter realmente oportunidades. Nós devemos, sim, incentivar o estudo, né? Porque também não é chegar lá, bater na porta, olha, eu quero porque eu sou mulher e aqui só tem homem. Não, né? Nós temos mulheres muito competentes e é importante que a gente incentive, que a gente tenha um olhar carinhoso, mas um olhar sério, sabendo que a gente vai conquistar o nosso lugar. Né? E é com mais debates assim, é com mais provocações desse tipo e também saindo daqui, né? Então, a gente exercitar isso aqui e levar para as nossas amigas, levar para as nossas casas, para as nossas famílias, tá? Para que realmente um dia, né, nós tenhamos uma sociedade mais equalitária, onde os direitos realmente sejam iguais para todos. Muito obrigada, parabéns às meninas, parabéns a todas as que discursaram antes. Né? O comecinho eu não peguei, mas depois eu vou assistir a gravação e aí é importante também para a gente difundir isso daqui. Parabéns e muito obrigada. Muito bom. Meninas, quero agradecer, Silvia, Liana, doutora Fabris, muito obrigada pela presença, foi bem rapidinho, mas a gente cumpriu o nosso papel. Nós tenhamos um final de feriado aí com muita saúde, com muita diversão, ainda dá tempo de se divertir, e um restinho de semana cheio de prosperidade. Viu? Adorei vê-las, revê-las e estar com vocês. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada.